Olá, boa tarde, meu nome é Beatriz e nesse vídeo eu vou estar falando sobre como que é entrar na faculdade aos 40 anos, por que que eu esperei tanto tempo e como tem sido essa experiência para mim. Quando eu era adolescente, eu saí da escola, né, eu parei de estudar e passou muitas coisas, aconteceu muitas coisas, enfim. Só que há 15 anos, aproximadamente 17 anos, 16 anos atrás, eu sofri um aborto. Eu tenho um filho, né, que é tudo na minha vida. Ele tem 23 anos e eu já tinha esse filho. Só que há 16 anos atrás eu sofri um aborto e com isso me deu depressão. Eu entrei em depressão e eu fiquei muito ruim, muito ruim. Eu estava desempregada e eu comecei a trabalhar num lugar que era um lar de idoso, né? E lá eu entrei lá numa situação bem complicada, né? Passando por um momento bem traumático para mim, né? Que era a perca, né, do meu bebê. E eu entrei nesse lar para trabalhar e chegando lá, eu conversei com a moça, né, que cuidava da administração, a qual fez a entrevista comigo. E eu lembro muito bem das palavras dela, né? Por que que você tá querendo arrumar um serviço aqui? E eu falei, porque eu preciso muito trabalhar. Tô desempregada, preciso muito trabalhar. E ela falou pra mim essas palavras, mas aqui não é um ambiente que você vem porque você precisa, porque que você vai lidar com vidas, e aqui você tem que vir porque você gosta, porque você se sente apta para cuidar destas vidas, né? E aquilo ali, eu nunca tinha trabalhado num lugar assim, né? Mas essas palavras mexeu comigo. Eu fiquei assim, querendo saber realmente como é que era. E eu entrei naquele lar, ela me contratou, né? E eu entrei naquele lar de idosos, né? E comecei a trabalhar. E ali foi assim, foi muito bom para mim, porque eu estava passando por um momento muito difícil, muito complicado. E eu pude ver ali que eles estavam passando por situações assim bem piores, não por maus tratos, mas tipo assim, de carência, sabe? De carência familiar, de carência afetiva que eles tinham, né? E eu trabalhando ali como cuidadora, né? Eu entrei para trabalhar ali como cuidadora. E às vezes a cuidadora trata, tipo, o serviço de uma cuidadora é fazer a higiene pessoal do idoso, dar comida, né? Caminhada com eles e fazer a limpeza pessoal, a higiene, troca fralda, e é isso, né, que a cuidadora ela faz. E ali eu comecei a observar o trabalho da psicóloga que trabalhava lá. E aquilo ali, eu falei dentro de mim, falei, Deus, eu quero isso pra mim. Porque eu via o carinho que ela tinha com eles, a paciência que ela tinha, sabe? Eles conversavam com ela e desabafava, chorava, se abria, sabe, com elas. E eu sempre gostei disso, sabe? Desse cuidado de conversar com as pessoas, de ouvir o que as pessoas precisavam de falar, de tentar ajudar. Às vezes não, a gente não consegue ajudar, às vezes com palavras, com situações, mas às vezes uma palavra que você dá, um momento que você fica ali com aquela pessoa calada, simplesmente só ouvindo aquela pessoa conversar, vocês não têm noção, não têm noção do tanto que isso ajuda. E ali eu vendo aquela psicóloga trabalhar, e eu falei pra mim mesmo e falei pra Deus, falei, Deus, é isso que eu quero trabalhar nessa área, eu quero poder sentar com eles e ouvir eles falarem, eu quero poder sentar e ouvir. E eu comecei, sabe, a querer cuidar disso, a querer tomar, tomar essa decisão de participar da vida deles. E aquilo ali eu comecei a não sentir só vontade de participar da vida somente dos idosos. Eu comecei a ver como que era, né, quantas pessoas precisam, né, de conversar, quantas pessoas
tem a necessidade de desabafar e muitas das vezes outras pessoas não têm essa empatia em ouvir, né? Em estar atento para o que aquela pessoa está precisando, né? E eu comecei a falar, sabe, com Deus, que eu queria muito trabalhar nessa área. E ali eu peguei, não tinha terminado os meus estudos, já fui atrás para poder começar, para mim poder terminar os meus estudos, para mim poder ingressar na faculdade. Porém, nesse meio tempo, aconteceu situações na minha vida que não me permitiu, dar continuidade. Foi muito complicado. Eu passei por situações difíceis na escola, que eu estava voltando para estudar, porque precisava do estudo para poder concluir e estar ingressando na faculdade. Tive muitos obstáculos, né? E desisti. E passou-se o tempo. E depois, agora, praticamente 15 anos, né? 16 anos passados, eu com 40 anos, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa. E eu falei, eu quero realizar o meu sonho. E eu fiquei pensando, mas eu tô com 40 anos. Ai, será que vale a pena? Será que ainda dá certo, né? E que aquela vontade, aquela chama dentro de mim, dentro do meu coração. E eu sou evangélica, sirvo a Deus. Eu fui na igreja e ali um irmão, durante o culto ali, ele deu um testemunho. É incrível, ele deu um testemunho ali dentro do que eu estava orando a Deus. Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. E ele falou exatamente essas palavras, que ele tinha um sonho de fazer a faculdade e que ele já era velho, ele já tinha uma idade avançada e pensava muito em começar, mas só que tinha essa retraída por causa disso, por conta da idade. E ele pensando, e quando foi um dia ele falou que ele pegou e chegou à conclusão que assim, a faculdade vai demorar 5 anos, mas e se eu não fizer? Esses 5 anos vai passar de qualquer jeito. Se daqui 5 anos eu tiver feito, vai estar legal, eu fiz, e esses 5 anos eu consegui me formar. E se eu não fizer, esse ano vai passar do mesmo jeito, e vai chegar lá daqui 5 anos, e eu vou ficar pensando por que eu não fiz, era para não estar me formando agora. Então, os 5 anos vai passar. Então, eu vou fazer, ele falando, né? E eu ouvi aquilo ali, eu falei, Senhor, eu vou fazer. Independente da idade, eu vou fazer. E cá estou, passando para o 2º ano da minha faculdade. É muito difícil. Não é fácil. Tive que iniciar os meus estudos para terminar, para poder começar a faculdade. Gente, não tem sido fácil. É uma batalha, porque quando a gente é jovem, a gente está com a mente aberta, né? Tá com a memória fresca, consegue absorver tudo. E agora, com 40 anos, é bem mais complicado. Nossa, é muito difícil. Mas eu entrei no 1º semestre pensando que eu não ia conseguir chegar no 2º. Fui pro 2º e já tô conseguindo ir pro 3º. E vamos que vamos. É vida que segue, vai dar tudo certo. Essa é um pouquinho da minha experiência, né? E nesse 1º semestre eu achei muito difícil. Nesse 1º semestre a gente aprendeu sobre processos psicológicos básicos, psicologia, ciência e profissão e metodologia da pesquisa em psicologia. Metodologia é muito difícil. É muito difícil. Meu Deus do céu. Não entrava na minha cabeça. É muito complicado. Eu cheguei na metade do 1º semestre ali, pensando em desistir. Aí eu, graças a Deus, tenho um esposo que me apoia muito, né? Graças a Deus. Me dá muita força mesmo. E
continuei, mas vai dar certo. Eu creio em nome de Jesus que eu vou conseguir. E o meu intuito com essa faculdade é ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas, porque eu sirvo a Deus e eu tenho um chamado, né? Só que muitas das vezes a pessoa precisa de uma ajuda profissional, né? Às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda profissional. Então, eu vou conseguir, em nome de Jesus, aliar tanto no meu lado espiritual, que vai poder estar ajudando aqueles que precisam, que necessitam, e também exercer a minha profissão na área. Então, assim, eu preciso muito mesmo de conseguir, de ir até o fim, e em nome de Jesus eu vou conseguir. Esse foi um vídeo de um pouquinho dessa experiência que eu tive, que eu estou tendo, né? E vou fazer novos vídeos para vocês falando, explicando como é que vai estar sendo o decorrer dessa faculdade, né? Tá sendo uma bênção. Aqui eu já passei o segundo semestre. No segundo semestre eu aprendi sobre o desenvolvimento humano e a neuroanatomofisiologia e análise experimental. Vou fazer um vídeo específico nesse sentido, falando um pouquinho do primeiro e do segundo semestre. Mas por hora, fique com esse, falando da minha experiência de iniciar a psicologia, a faculdade de psicologia aos 40 anos. Tenha um bom dia, uma boa tarde. Se você tiver um sonho, se você tiver um sonho de se formar, não desista. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos, vai em frente, você vai conseguir, segue em frente. Na minha sala tem pessoas com 50 anos, tem pessoas com 48, então, tipo assim, eu pensei que eu ia ser a única pessoa mais velha, e não, metade da sala pode-se falar que são pessoas mais velhas. Então, isso não é um obstáculo, não é um impedimento. A gente só precisa ir, partir pra cima, vai pra cima, vai dar certo. E foco, fé, e Deus vai dar a vitória, em nome de Jesus.